Bom dia, hoje são 9 de agosto de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Eustáquio Lins, simplesmente Lins. Um cearense em Brasília desde 12 de abril de 1984. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja as expressões aí. Temos Sete Lagoas apoia Bolsonaro. Apoia aí com acento gráfico. Ou Sete Lagoas apoia Bolsonaro, sem o acento aí em apoia. Sete Lagoas é uma cidade mineira, localizada no estado de Minas Gerais. A Ângela Oliveira, que mora em Belo Horizonte e acompanha meu canal aí há alguns dias, a Ângela Oliveira deve conhecer Sete Lagoas. Então, qual é a correta aí, a frase correta, a oração? Sete Lagoas apoia Bolsonaro ou Sete Lagoas apoia Bolsonaro? Apoia lá acima com acento gráfico e abaixo sem um acento gráfico. Qual é a correta aí? Muito bem, peguei essa frase aí, essa oração, da revista Isto É desta semana, que aqui está, gente. Você vai rir muito aí com a matéria aqui da revista Isto É. Então veja, Isto É desta semana, datada do dia 5 de agosto de 2020, número 2638. Na página 21 aqui desta revista, há uma matéria que faz alusão, faz menção à cidade aí, Sete Lagoas, em Minas Gerais. Aqui está a matéria, na página 21. Vou mostrar aqui a você. Aqui está a matéria, aqui ó, a matéria com a foto aí com um cartaz aí alusivo ao presidente Jair Bolsonaro, na página 21 da revista. Quem escreveu esta matéria aqui foram os jornalistas Antônio Carlos Prado e Mariana Ferrari. Antônio Carlos Prado e Mariana Ferrari. E aqui está a matéria. E você vai rir com essa matéria aí, que eu vou explicar aqui a vocês. Então você vê aí, rapidamente, dois grandes cartazes, né? Outdoors, aqui ó, um que está acima e o outro que está abaixo. E vou explicar a você essa matéria aí, que tem muito a ver com a frase que eu disse aí, Sete Lagoas apoia Bolsonaro. Então vamos entender isso aqui. Eu vou dizer rapidamente aqui uma coisa. Muito bem. Há alguns dias aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, que mora no Palácio da Alvorada é a residência, Palácio do Planalto é o local de trabalho do presidente da República. Então o Jair Bolsonaro havia sido acometido pelo coronavírus, pela Covid-19, e ele estava lá no Palácio da Alvorada, brincando com as emas sobre a grama. Há muitas emas lá, aqueles animaizinhos, né? Emas. Aí o Bolsonaro, brincando com uma delas, levou uma bicada da ema, de uma das emas, entendeu? O Bolsonaro, lá no Palácio da Alvorada. Então, veja bem, uma ema deu uma bicada em Bolsonaro, correto? Uma ema, grave bem isso aí. Muito bem. Então, a matéria aqui da revista Isto É, ela diz o seguinte, que agora, recentemente, lá na cidade de Sete Lagoas, cidade mineira, alguns empresários simpatizantes de Jair Bolsonaro
mandaram fazer cartazes, outdoors grandes, e espalharam os cartazes por várias ruas de Sete Lagoas. Entendeu? E nesse cartaz, você vai ver, a parte mais assim chamativa, letras garrafais, letras gigantes, a expressão Sete Lagoas apoia Bolsonaro. Certo? Vou mostrar a você aí bem de perto o cartaz, o outdoor. Então vários empresários simpatizantes mandaram fazer esses cartazes aí. Sete Lagoas apoia Bolsonaro. E com o acento agudo, o acento gráfico sobre a palavra apoia, que é um erro aí de língua portuguesa. Não se coloca mais esse acento em apoia, entendeu? Mas os empresários colocaram, não é? Aí devido ao desconhecimento sobre a língua portuguesa, as regras de acentuação gráfica. Muito bem, então o que aconteceu? Esses outdoors, cartazes, foram espalhados pela cidade e empresários não simpatizantes em relação ao presidente Jair Bolsonaro, empresários contra Jair Bolsonaro, fizeram também, mandaram fazer outdoors, cartazes. E aí repetindo a frase que foi usada antes pelos empresários simpatizantes de Bolsonaro. Então, só que os empresários mandaram fazer novos cartazes, não simpatizantes de Bolsonaro, e aí colocaram a mesma oração, só que corrigida. Colocaram Sete Lagoas apoia, sem acento gráfico, corrigindo os outdoors mandados à execução por empresários simpatizantes de Bolsonaro. Então, os empresários não simpatizantes corrigiram o erro de língua portuguesa e colocaram mais coisas engraçadas. E você vai rir muito aí, em sua casa, entendeu? Então é isso aí, gente. O fato é esse. Empresários simpatizantes de Bolsonaro mandaram fazer outdoors com um erro de língua portuguesa. Outros empresários contra Jair Bolsonaro também mandaram fazer outdoors e corrigindo o erro dos cartazes lá anteriores, entendeu? Então o jogo aqui é esse. Pronto. Já expliquei a vocês aí. Agora veja de perto os cartazes aí, os dois. Muito bem. O cartaz que está acima, o outdoor, e foi feito, ele foi elaborado por ordem de empresários simpatizantes de Jair Bolsonaro. O que está aí acima. E o que está abaixo, o cartaz, feito aí pelos empresários não simpatizantes de Jair Bolsonaro. E aí você vai rir muito, principalmente com o outdoor que está abaixo, mas não leia agora. Veja só o de cima, mandado à execução pelos simpatizantes de Bolsonaro. Então acima tem aí o outdoor, você tem aí, ó. Está escrito assim, Sete Lagoas, que é a cidade, né? A cidade de Sete Lagoas. Sete Lagoas apoia Bolsonaro. Então você vê esse apoia aí com acento gráfico, o erro de língua portuguesa. E os jornalistas da revista Isto É criticaram aí esse erro. Só que a revista Isto É traz também o mesmo erro. E por incrível que pareça, também cometeu mais um erro aqui a revista nessa matéria aqui. Então a revista Isto É aqui, os jornalistas Antônio Carlos Prado e Mariana Ferrari estão criticando aqui um erro de língua portuguesa em um cartaz, cujo erro também eles, ou seja, a revista Isto É também comete. Entendeu? A revista está aqui, repito, criticando um erro de língua portuguesa que também a própria revista comete. E é que vou mostrar aqui. Já mostrei isso em vários vídeos. Mas veja aí, vamos lá.
o cartaz de cima diz assim: Sete Lagoas apoia Bolsonaro, com acento aí gráfico, com erro de língua portuguesa. E à esquerda aí você vê acima aquela expressão boba que o Jair Bolsonaro sempre usa, não é? Ele diz: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Uma expressão boba, completamente idiota. Então veja bem, aí está o outdoor do Bolsonaro, a favor dele, certo? Acima. Agora veja a criatividade dos empresários de Sete Lagoas, não simpatizantes em relação a Bolsonaro. Não simpatizantes em relação ao Bolsonaro. Veja aí o que eles mandaram fazer. Outro outdoor, corrigindo o erro de língua portuguesa, apresentado pelo outdoor acima. Então veja abaixo aí o outdoor que foi a execução por empresários não simpatizantes aí em relação ao Jair Bolsonaro. Está escrito assim, veja: Sete Lagoas, olha aí a coisa engraçada, Sete Lagoas apoia a EMA que bicou Bolsonaro. Engraçado, não é? Sete Lagoas apoia a EMA que bicou Bolsonaro. Então você vê aí que os empresários não simpatizantes de Jair Bolsonaro, eles mandaram fazer esse outdoor corrigindo o erro de língua portuguesa no verbo apoia, e aí colocou mais ainda: não apoia o Bolsonaro, apoia a EMA, aquele animalzinho que bicou Bolsonaro. Engraçado, não é? Muito bem. Além disso, nesse outdoor abaixo, em vez de colocar aquelas expressões bobas, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, eles foram inteligentes, coisa que falta ao presidente Jair Bolsonaro, a inteligência. Eles foram inteligentes e colocaram assim frases horríveis ditas pelo Bolsonaro diante da pandemia coronavírus aqui no Brasil. Então eles colocaram no outdoor as afirmações ingênuas e infantis do Bolsonaro. E aí está à esquerda, você vê a fala do Bolsonaro dizendo: e daí? Veja aí à esquerda, no outdoor. E daí? É só uma gripezinha. Quer que eu faça o quê? Quer que eu faça o quê? Não sou coveiro. Tudo isso é afirmação do Bolsonaro diante da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. E mais ainda no outdoor, veja aí, está escrito: Brasil, 80 mil mortes por Covid-19. Entendeu? Então veja aí. Muito bem. Então você acabou de ver esses dois outdoors, não é isso? E os jornalistas da revista Isto É, aqui eles dizem assim, ó, sobre esse erro de língua portuguesa que está no cartaz aí, que foi a execução pelos empresários simpatizantes de Bolsonaro. Então, os jornalistas da revista Isto É colocaram assim: Sete Lagoas apoia Bolsonaro. Sete Lagoas apoia Bolsonaro. Poderiam pelo menos ter acertado na ortografia da frase escolhida, porque apoia não tem acento. Dizem aí os jornalistas da revista Isto É, corrigindo o erro de língua portuguesa que está no cartaz aí, apoia, Sete Lagoas apoia Bolsonaro. Só que, como eu já disse aqui, esse erro de língua portuguesa, ele também é cometido pela própria revista Isto É. Então, a revista Isto É está aqui condenando um erro de língua portuguesa que ela própria comete. E já mostrei isso em vários e vários exemplos, em vários vídeos. E vou trazer aqui apenas para alimentar aqui, para voltar aqui, para alimentar a memória, trago aqui uma revista Isto É, com o mesmo erro aqui de língua portuguesa. Veja aqui, revista Isto É,
do dia 10 de junho de 2020, deste ano. 10 de junho, número 2630. Pois bem, aqui na página 12 da revista Isto É, aqui na página 12, veja bem, página 12, um artigo com o título Basta Bolsonaro, do jornalista Germano Oliveira. E aqui, o mesmo erro na revista Isto É, o mesmo erro de português que está no cartaz que foi feito ali pelos empresários simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. Apoia com acento gráfico sobre o O. Aqui, o mesmo erro na revista Veja, na revista Isto É. Vou aproximar de você aí, Diz assim, escreve assim o jornalista Germano Oliveira. Quem ainda apoia esse grupelho fascista, liderado pelos bolsonaros, são alguns generais de pijama. Então você vê aí, quem ainda apoia, você vê aí que apoia também está com acento gráfico. O mesmo verbo, com o mesmo acento gráfico, com o mesmo erro que está lá no outdoor que os empresários simpatizantes de Jair Bolsonaro mandaram fazer. Então, a revista Isto É critica esse erro de língua portuguesa, que apareceu no outdoor, apoia com acento gráfico, cujo erro está também nas páginas, aparece com frequência nas páginas da própria revista. É engraçado, não é? Você poderia até dizer assim, é o sujo falando do mal lavado, não é? O sujo falando do mal lavado. Então fiz um quadro, novamente, mostrando isso aí direito. Já mostrei em outros vídeos sobre esse erro aí de acentuação gráfica sobre a palavra apoia. Então vou aqui novamente, fazer mais um esclarecimento para não ficar aí esquecido. Então veja o quadro aí. Aí está, gente, ou melhor dizendo, aí estão as expressões el, ei e oi. El, ei e oi. São ditongos abertos, e aí levam acento gráfico. Você vê aí, el, ei e oi. Como é que ficou isso, hein? Será que esse acento aí caiu em todos os casos ou em apenas alguns casos, hein? Já expliquei isso aqui. Então grave bem uma coisa, aí está o quadro. El, ei e oi. Antes da reforma ortográfica, esses três encontros, todos eles eram com acento gráfico, entendeu? Antes da reforma, el, ei, oi, tudo com acento gráfico, como está aí. Após a reforma ortográfica, houve apenas uma mudança. E veja o quadro aí. À esquerda, palavras paroxítonas. E à direita, palavras monossílabas e oxítonas. À esquerda, paroxítonas, todas. Aí eu coloquei como exemplo apoia, assembleia, jiboia, heróico, Andréia, Ateneia. Então veja, repito, antes da reforma ortográfica, todas essas palavras traziam o acento gráfico no encontro el, ei e oi. Depois da reforma, apenas as palavras da esquerda, palavras paroxítonas, apenas elas não são mais acentuadas. Então você tem aí, apoia, não há mais o acento gráfico. Assembleia, olha aí, blei,
também não há mais acento gráfico. Jiboia, boy, não há mais acento gráfico. Heróico, roico, rói. Andreia, drei, não há mais o acento gráfico. Ateneia, neia, nei, não há mais o acento gráfico. Então veja, o acento gráfico sobre esses encontros, el, e, oi, não existem mais apenas em palavras paroxítonas, que é o caso aí da esquerda. Agora, esses acentos gráficos continuam em palavras monossílabas e em palavras oxítonas, que estão aí à direita. Apenas isso, entendeu? Então, quando a palavra for monossílaba, apenas uma sílaba, o acento continua, não caiu nesses encontros aí. Da mesma forma, quando as palavras forem oxítonas, são aquelas em que o acento mais forte, o acento tônico, está na última sílaba. Na última sílaba, é oxítona. Então vamos aí, ó, à direita, tudo com acento, ó. O acento continua. Réu, olha o acento aí, está correto. Réu, palavra monossílaba, apenas uma sílaba. Então o acento gráfico continua. Réis, 1000 réis, o acento continua, monossílaba. Dói, isso dói muito, dói, uma palavra monossílaba, o acento continua. Na letra B, herói, o acento continua, porque a sílaba mais forte aí é a última, rói, rói, oxítona, então o acento continua. Papéis, oxítona, aberto, o acento continua. Véu, monossílaba, véu, olha aí, o acento continua. Na letra E, Niterói, rói, é a palavra oxítona, a sílaba mais forte é a última, rói, o acento continua. Na letra F, anzóis, oxítona, a sílaba mais forte é a última, caiu aí, oi, então leva acento. E na palavra chapéu, oxítona também, na última sílaba, chapéu, aberto, leva acento também. Então você vê facilmente que a reforma ortográfica só tirou esses acentos aí, desses grupos, em palavras paroxítonas, que são aquelas em que a sílaba mais forte é a penúltima. Apoia, papoia é a penúltima. Então não há acento gráfico nas palavras paroxítonas, nesses grupos aí. Só que o acento continua em palavras monossílabas e oxítonas. Muito bem, como você viu aí, os jornalistas da revista Isto É criticaram aqui um erro de língua portuguesa presente no outdoor aqui sobre o presidente Jair Bolsonaro, e aqui na mesma matéria, nessa matéria aqui, em que eles criticam esse erro de língua portuguesa, a própria revista aqui comete mais um erro também. Aqui na própria matéria, mais um erro de língua portuguesa. Veja aí o título da matéria, ó. O presidente e o Idoma em Sete Lagoas. O presidente e o Idoma em Sete Lagoas. Aqui o erro na grafia da palavra idioma. Aqui é o presidente e o idioma em Sete Lagoas. O que a revista quer dizer? O presidente e o idioma e a língua portuguesa em Sete Lagoas. Então aqui mais um erro
da revista Um Erro de Língua Portuguesa, na grafia. Então você vê que a revista critica um erro de língua portuguesa em um cartaz, em um outdoor, quando ela também comete os mesmos erros. Mais um vídeo e muito obrigado.